Olá, pessoal! Aqui é mais um episódio do podcast Improváveis, que são aquelas pessoas nos quais não eram óbvias de conseguirem alcançar o que alcançaram. E no episódio de hoje eu tenho muita honra de receber uma das meninas que mais me inspiraram na trajetória delas. Afinal, aqui como professora, como mentora na Parabelo, a gente sabe que muita história mexe com a gente. E eu tenho o prazer de receber a Amanda. Oi, Amanda, seja bem-vinda. Oi, professora, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Amanda, eu fiz Parabelo, hoje eu sou delegada no estado do Espírito Santo e eu era uma improvável. Nossa, Amanda, e a gente vai bater um papo sobre essa história, por que você era improvável e como descobriremos nesse episódio a sua trajetória. A primeira coisa que eu quero te perguntar, Amanda, é: quem era a Amanda antes da aprovação? Ai, era uma sonhadora. A Amanda, antes da aprovação, era advogada, barra concurseira, barra sonhadora. Sonhava um dia ser delegada, mas não fazia ideia de como ia conseguir. Não sabia como ia conseguir. Amanda, e você foi aprovada no último concurso da Polícia Civil do Espírito Santo? Isso, no último Você concurso. lembra mais ou menos quantas fases tiveram seu concurso? Infinitas. Teve objetiva, discursiva, teve TAF, teve prova oral, teve o psicológico, né, o psicotécnico ali, teve os títulos, nossa senhora, teve a Cadepol foi fase do concurso também, foi muita Ou coisa. seja, um concurso longo, né? Pode contar para a gente rapidamente quanto tempo você estudou no total para concurso de delegado ou para concurso Nossa, público? porque na verdade, assim, eu colei grau em 2020 da faculdade, né? Então, a partir dali, eu comecei a estudar para concurso. Na verdade, eu estudava para MP, não estava nem para delegado. Teve uma virada de chave aí no meio desse, desse tempo, dessa história. Mas aí eu estudei de 2020 ali, em 2022 eu fiz o concurso de delegado para cá, a primeira etapa, né? A objetiva. E o concurso ele só encerrou de fato em 2023, mas eu só fui chamada em 2024. Então, assim, foi um longo período. Amanda, e além desse concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, você fez outros concursos ou foi a primeira aprovação? Conta pra gente. Não, o meu primeiro concurso para delegado foi delegado Rio. Foi aquele que caiu o teto, que foi cancelado e depois voltou. Nossa Senhora, dali foi o meu primeiro concurso de delegado. Aí reprovei. Reprovei e entrei em crise, achando que aquilo não era para mim, que eu estava fazendo tudo errado. Até mandei uma mensagem desesperada para você, falando: professora, eu estou fazendo tudo errado, o que está acontecendo comigo? Na E ali primeira prova, você já foi se a primeira, diagnosticou. exatamente, na primeira prova. E aí, depois disso, eu fiz São Paulo, a primeira que teve de São Paulo, acho que foi em 2022. Eu também reprovei. Por pouco, mas reprovei. E aí, logo depois veio o Espírito Santo, que aí eu passei. E aí, nesse meio tempo, ainda fiz depois Santa Catarina, que eu passei, mas reprovei no TAF. E eu passei em São Paulo também, na outra prova que teve. Mas como já tinha chamado aqui, aí eu acabei nem indo para a prova oral, mas eu tinha passado no objetivo de você. Então, vamos resumir para o nosso aluno. Você colou grau em 2020, queria estudar para Ministério Público, resolveu estudar para delegado, já levou um baque na primeira prova do Rio de Janeiro e falou assim: não, dessa forma aqui que eu estou estudando está errado. Você já conseguiu observar que tinha algo errado a forma que você estava estudando. Dali em diante, você foi fazendo concursos e galgando de alguma forma sucesso, seja na PC São Paulo que você desistiu por si só, seja na PC Santa Catarina que você chegou até o TAF e na PC Espírito Santo que você está aí como delegada. E deixa eu te perguntar, teve algum momento, mesmo depois assim, ou foi na prova do Rio de Janeiro que você pensou, não vai dar?
fazendo um link com essa improbabilidade, você tinha referência de que ia dar certo? Eu tô tentando te lembrar da mensagem que você mandou falando, não vai dar certo. Não, realmente. Acho que todo dia eu achava que eu não ia dar certo. Todos os dias eu pensava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, eu preciso recalcular a rota. Todo dia era uma ansiedade, um desânimo diferente. Mas até porque eu, assim, toda vez que eu falava para alguém que eu estava estudando para polícia, né, eu recebi uma chuva de julgamentos. Eu não tinha apoio, eu não tinha um acolhimento, algo do tipo, não, vai dar certo. Não, era sempre algo do tipo, não é para você. Isso, você é uma mulher. Você é do Rio, Rio de Janeiro, você sabe como é a segurança pública? Você está iludida. Então, assim, era o tempo todo sempre uma chuva de críticas. E na minha família, ninguém antes tinha migrado para concursos públicos. Então, eu Você realmente foi a era primeira, uma desculpa, pioneira, você foi a primeira da sua família a ir para o mundo do concurso público. sim, uma pioneira da E minha o família. pessoal da sua família era do time. Concurso público é só falcatrua ou tava lá, bora, Amanda, vai dar certo? Eles falavam, Amanda, faz outro concurso, polícia não, pelo amor de Deus, desse nível. Eles Então, eu trazem. estava meio que sozinha, assim, nossa, inúmeras vezes, quando eu falava, não, eu quero ser delegada, eu ouvi um grande riso, assim, falava, não, Amanda, isso é muito importante, sabe? Às vezes a pessoa que está assistindo esse podcast, porque eu recebi os mesmos julgamentos. Primeiro, por ser mulher, segundo, pela aparência, muito pequenininha. Eu sou muito pequenininha, né? Eu tenho 1,60 de altura, muito magrinha, muito feminina. E assim, é importante a gente falar com as pessoas que estão ouvindo isso aqui e que muitas das vezes imaginam ou ouvem a mesma coisa. A polícia não serve para mim, a polícia só serve para o estereótipo fortão, violento, quase que burro, né? Parece que o policial tem que ser um burro mais forte. E exato. como que você lidava com isso? Porque, por exemplo, eu lidava ignorando. Eu pensava assim, eu não preciso de apoio de ninguém. Eu preciso só que eu passe. Como que você lida com isso? Olha, tinha dias que eu lidava de uma forma melhor, outras de uma forma pior. De vez em quando isso entrava num checklist assim: será mesmo que eu estou enganada? Será mesmo que eu estou muito iludida? Todo mundo das nuvens, eu preciso botar o pé novamente no chão. Mas eu tinha muita fé de que eu não estava enganada, de que Deus tinha isso para mim. Eu tinha isso com muita convicção no meu coração. Que esse era o meu caminho. Então é por isso que eu não desisti, é por isso que eu permaneci e insisti, porque eu tinha consciência de que não era só para mim, era algo que Deus tinha para mim. Então eu insisti. E é engraçado, Lu, porque até na própria Cadepol eu ouvi isso. Eu já estava dentro praticamente da polícia, eu já estava recebendo todo o preparo e eu ouvia: "Você não tem o perfil, você não tem o perfil". Meu Deus, você Precisou um ouviu lá dentro? precisou um professor de tiro, que era, assim, daqueles brutamontes no sentido positivo mesmo, ele mesmo falar para algumas pessoas: "Vocês estão enganados, ela tem o perfil sim, ela está Pra você. pronta". Ou seja, um cara com um perfil totalmente operacional, né? Aquele estereótipo mesmo de policial que a sociedade concebe, teve que dar uma aula para quem ainda nem era delegado e achava que você não conseguia. Exatamente. E o mais legal é que, eu não precisei gritar, os resultados eles falavam por si só. Eu terminei a Cadepol, eu terminei ela no terceiro lugar, né, de colocação geral da Cadepol. Eu tive a maior nota de tiro do meu estande de tiro. Eu hoje, né, estou conduzindo 2 delegacias aqui, e a gente tem tido um trabalho bem legal, sabe, um trabalho assim, tem sido bem positivo aqui onde a gente está. Então, assim, não foi necessário gritar, não foi necessário espernear, os resultados eles vão respondendo por você. E Amanda, que lindo ouvir isso. E eu me lembrando do seu vídeo, que você fala que a sua família falava assim, não faz outro concurso, mas quem colocou o distintivo no seu peito foi seu pai, né?
Foi, o bichinho tá tão feliz, depois eles se rendem, depois eles ficam extremamente orgulhosos Exato. assim, extremamente felizes, e foi um momento de muita emoção ali, quando ele colocou o distintivo em mim, e eu pude respirar aliviada falando: "Conseguimos", né, porque não foi só eu, foi todo o bojo ali, a carga por detrás, e dizer, respirar e falar: "Ai, obrigada, meu Deus, conseguimos". Amanda, e é muito importante você falar, ter tocado no ponto que não foi no grito e também não foi sorte, né? Você falou mesmo que me mandou aquela mensagem e eu queria te perguntar, onde entra a Parabellum na sua história? Mas antes um pouquinho, o que que fez você continuar estudando para concurso, mesmo achando que era improvável? Você se lembra naquele momento? Foi realmente, você tinha um objetivo, por exemplo, não, eu quero proporcionar algo para minha família, ou foi agarrado mesmo nessa fé que você disse, eu tenho uma promessa de Deus e essa promessa tem que se cumprir? Foi a fé, assim. Eu tinha essa convicção de que esse era o caminho, era o que Deus tinha para mim, e eu precisava ir. E eu lembro que eu assim que eu comecei a estudar, eu assisti uma matéria fantástica sobre atletas de alto rendimento. E aí falava sobre a preparação do Usain Bolt, do Michael Phelps, só da galera da elite. E aí a matéria ela dizia que eles trabalhavam com motivação e disciplina, e entrava especificamente cada um desses tópicos, assim, destrinchava, e eu achei aquela matéria incrível. E eu lembro que eu anotei num post-it motivação e disciplina, e colei na minha mesa de estudos, assim, na parede. E eu lembro que toda vez que eu sentava para estudar, eu olhava para aquele post-it, aí eu falava: "Hoje eu tô na motivação, hoje eu tô na disciplina". Um E dia olha, vai ser motivação. Nossa, que fantástico, Amanda, porque assim, tem dia que a motivação não te ajuda em nada, né? nada, Então e ele era vai pela realmente disciplina. 99% da disciplina ali. Era eu sentar ali naquela cadeira e estudar. Eu estudava. Tinha dias que era chorando, tinha dias que era com alegria, tinha dias que era com tristeza, tinha dias que era com gratidão. Vários sentimentos, mas eu sempre sentada naquela mesma cadeira, naquela mesma mesa e direcionado naquilo que eu tinha como um objetivo, como a minha determinação, como o meu foco. E para mim aquilo era inegociável. Eu não ia cansar até conseguir, eu não ia desistir até alcançar aquilo. Eu me lembro de uma mentoria que eu falei para vocês essa palavra, minha aprovação era inegociável. Quando que, né, a gente consegue sentir que o aluno está perto de passar? É que é inegociável o dia de estudo dele. E aí eu te pergunto, que momento que a Parabela entrou nessa história? Você se lembra? Olha, foi resposta de oração, porque eu também estava ali perdida, porque como eu falei, eu tinha iniciado primeiro pensando em Ministério Público, de repente tudo girou, mudou e eu caí nessa área policial. E aí a Parabellum veio para mim com essa resposta daquilo que eu estava muito perdida e eu precisava de um direcionamento. E aí você apareceu para mim como uma resposta mesmo de oração. E eu lembro que eu tinha reprovado ali no Rio. Eu lembro de ter mandado mensagem para você falando: "Eu sou muito burra, eu nunca vou conseguir", de puxar as mensagens antigas, você Vou puxar e vou postar isso. vai ter isso aí. Eu estava muito chateada, eu não tinha conseguido eu lembro que eu tinha ido muito mal, eu não tinha conseguido penal, que era a minha melhor matéria, então eu estava Foi repensando difícil. tudo, me sentindo uma fraude, e você me acalmou e falou: "Não, a gente vai trabalhar, a gente vai tentar seguir aí, traçar um caminho". Mas eu lembro, assim, que para mim a grande virada de chave na Parabellum foi quando a gente fez um teste para saber qual era o seu melhor horário de estudo. Isso para mim, você não faz ideia quanto tempo foi importante para mim. Porque o que acontece? Todo mundo sempre falava assim: "Não, porque para você passar em concurso, você tem que estudar de manhã, acordar cedo, estudar de manhã e dormir bem uma noite e não sei o que, não sei o que lá". E eu acordava às 7 da manhã, mas eu não rendia, porque eu sou uma pessoa 100% noturna. Então eu acordava às 7 da manhã, tentava estudar às 7 da manhã até final ali da tarde, Você era e eu não vespertina, rendia né, Amanda? Eu lembro disso.
Você era mais vespertina mesmo, não era matutina de jeito nenhum. De jeito maneira. E aí você falou, assim, né, depois do resultado, você falou: "Você precisa respeitar o seu biotipo, você precisa respeitar o seu tempo. Se você é uma pessoa vespertina, você precisa estudar no melhor tempo que você tem para estudo, para aprendizado". E aí eu falei: "É isso, eu não preciso mais me culpar, eu posso estudar até as 4 da manhã e tá tudo bem". E assim foi. Foi uma virada de chave. Lá em casa me chamavam de morcegão, porque eu ia de madrugada. Maravilhosa. Amanda, eu comecei a falando que essa história ela me marca, porque assim, é muito semelhante com a minha. Eu não tô aqui para promover a minha, mas quem conhece sabe o que eu falava. Eu escutava o povo falar que era 5 horas da manhã, eu me sentia uma fraude, porque não tinha o perigo de eu acordar às 5 da manhã. Claro, né? A gente também fala que se a pessoa tiver como alocar, que o ser humano rende melhor de manhã, mas quando você já está no reta final e vamos embora, tentar resolver isso não ia dar certo. E, Amanda, eu me lembro que eu fiquei com muito medo de você se frustrar naquele TAF da PC Santa Catarina, mas também lembro dos nossos treinos de prova oral. Você se lembra disso? Eu lembro. Nossa, hoje estar aqui conversando com você me lembra os treinos da prova oral, porque eram assim, né? A gente ligava no Zoom e a Luana, pessoal, ela era brava, tá? Nos treinos de prova oral, ela fazia umas perguntas capciosas que eu ficava, meu Deus. Mas foi muito importante, foi muito importante. Foi muito importante mesmo, ao tanto que eu saí, né, no primeiro no resultado, né, o preliminar, o primeiro resultado que teve ali da prova oral, eu saí com a maior nota da prova oral do Espírito Santo ali, né, da prova oral. Então, assim, foi treino, foi Deus que abençoou, E que você pagou fez caríssimo, né, pra mim. nesse treino de prova oral na Parabelo, né, Amanda? Caríssimo, né? Carinho, eu não paguei nada, eu não paguei nada. R$ 0. É a Sério, única mentoria que você foi compra uma vez e você tem o aproveitamento, o acompanhamento em todas as fases. E assim, exatamente porque eu acredito nos meus alunos. Deixa eu te perguntar uma coisa, para não parecer que a gente, né, tá fazendo só uma propaganda. Eu queria te perguntar uma coisa assim, o que que você acha que você fez de diferente da maioria? Porque todo mundo se pergunta nisso. Quando você olha a Amanda que estudou lá para o Rio de Janeiro e a Amanda que passou na PC Espírito Santo, qual é a dica que você fala? Não, é isso aqui que você tem que fazer diferente. Além de, claro, que já está batido, motivação e disciplina. O que que você acha que você fez diferente? Olha, eu acho que eu fiz o que geralmente as pessoas que passam fazem, que é um estudo completo, que é você pegar tanto ali o conteúdo de doutrina quanto de jurisprudência e questões, 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 questões. Eu E não adoro deixa essa pergunta, Amanda, porque a gente não combina ela. Ela não está no roteiro, né? E não, absolutamente todo mundo que eu pergunto essa fala: eu fiz a mesma coisa que todo aprovado faz. Sentei e estudei, repeti exata questões e fazia e exata fazia. Não, não tem milagre, né, não, Amanda? não tem como achar: "Ai, eu vou estudar quando eu quero e eu vou passar". Não, você tem que estudar quando você quer, quando você não quer, quando tá frio, quando tá calor. Você tem que estudar. E é um estudo completo, é um estudo que não pode ser deficiente, porque senão em alguma fase você vai cair, porque em cada fase ela vai explorando um pouquinho de cada coisa, então você tem que ter um estudo completo. E nesse estudo completo você consegue colher os frutos lá na frente, que é a aprovação. Amanda, então eu vou fazer algumas perguntas também fora do nosso roteiro do combinado. É que essa parte já chegando no final, bate e volta para ver se a gente consegue dar umas respostas mais práticas para os nossos alunos. Ah, Amanda, qual era a matéria mais difícil para você? Administrativo. E ela foi a sua pedra no sapato durante todo o concurso? Então, como era a minha matéria de maior dificuldade, era a matéria também que eu dedicava mais tempo. Então, eu tentava sanar ali toda a minha peleja, minha dificuldade inserindo ela em mais tempo no meu estudo. Então, É acabou não mesmo? sendo uma pedra no meu sapato, porque eu dediquei bastante tempo a ela.
E vem cá, qual a matéria que você tinha mais facilidade e como foi seu desempenho nas provas de concurso dela? A matéria que eu tinha mais facilidade era penal, foi o que me reprovou no fim. Então, Eu adoro, porque é sempre parecido. A matéria que eu mais amo é a que eu vou pior, a que eu menos gosto, é a que eu mais me dedico. É a fase mais difícil do concurso para você. olha, foram tantos, mas eu acho que um misto, assim, do TAF, porque o TAF para mim foi uma superação. O TAF para mim foi uma. A Luana vai lembrar que foi um período em que eu. É porque eu não achava que eu ia passar. Então, por achar que eu não passaria, eu, naquele momento, porque eu estava começando a estudar em tese, eu não estava me preparando no físico, eu estava me preparando aqui. E, de repente, quando me chamaram para o físico, eu tive que me virar nos 30 e, pela graça de Deus, deu tudo certo. Passei bem, passei direitinho. Mas, além dessa, foi a oral, porque eu acho que é a mais diferente, assim, né? A ideia de você ter que responder aquela pressão, responder em plenitude tudo que o examinador está te perguntando, sem demonstrar muito nervosismo, estando completamente nervosa. Então, acho que foram essas duas fases. Amanda, PDF ou videoaula? Ou os dois? Videoaula, quando eu não conhecia a matéria, meu primeiro contato com a matéria é videoaula, mas a minha revisão na matéria é sempre PDF. Dentro da plataforma Parabelo, qual é o item, o benefício que você acha melhor, que você mais gostou? Foram simulados? Foram um cronograma? Foi o acompanhamento? Ah, eu um misto de tudo, assim, esse acompanhamento, poder falar com você, poder falar com você. Os simulados também, muito bons, muito bons, muito bons, com certeza. E Amanda, tem gente que acha que não é eu, né? É, Quem é não que é, sabe? tem áudio, ela responde, ela, é a voz dela. Amanda, você lembra onde você estava quando saiu o resultado, o último resultado, o resultado da sua prova oral? Em casa, em Qual foi casa. a sensação? Acho que foi um dos melhores dias da minha vida, assim. Eu lembro de ajoelhar, orar, agradecer a Deus e contar para minha mãe, para meu pai. E, assim, foi uma das sensações mais incríveis que eu realmente torço para que todo aquele que estuda de verdade, para que todo aquele que tem, assim, tem pagado o preço, quer pagar o preço mesmo, para passar em um concurso de experimento. Juro, é muito bom. E assim, para quem está ouvindo a sua história de uma menina improvável que estava recém-formada, sem referência nenhuma, mas que conseguiu rapidamente observar os seus defeitos, procurar ajuda. Deixa eu te perguntar, valeu a pena tudo isso? Oh, meu Deus, e como valeu! Nossa! Por muito tempo eu estudava e eu falava: "E se eu estudar em vão? E se eu ficar anos e anos e anos e anos e anos aqui e eu nunca consegui chegar na terra prometida, eu nunca consegui pisar onde eu tanto tenho sonhado". Isso era o que mais me afligia, assim, sabe, porque o concurso público é uma incerteza, a gente estuda sem ter a garantia, né. E eu acho que isso era o que mais me deixava nervosa. E aí hoje, quando eu olho, eu vejo que eu estou aqui, que eu consegui, que pela graça de Deus eu estou onde eu sonhei estar. Eu olho lá para trás, para a Amanda de alguns anos atrás, e eu com certeza falaria: "Continua, vai, não desiste, continua nessa disciplina aí, vai, porque vai dar certo e vale muito a pena". Viver um sonho Maravilhosa. vale muito a pena. A Amanda já até respondeu uma das perguntas do nosso último bloco, que é falar com uma pessoa que acha que é improvável. Então, eu vou te fazer uma última pergunta para você responder para esse improvável. O que separou, ou para você, o que separa quem passa de quem não passa? É bem clichê, né, mas é porque a receita do bolo é essa, é sobre não desistir, é sobre ter disciplina, é sobre continuar mesmo quando você está sem vontade. É simplesmente isso. Eu lembro de quantas vezes eu estudei chorando, porque eu não queria estar ali, eu não queria estudar, eu não queria, mas eu sabia que esse era o meu compromisso, era o caminho que eu tinha que trilhar, e lá eu estava chorando, mas lá eu estava. E então
improvável. Se você tá aí desanimado, não espere motivação. Vai, faça mesmo sem motivação, continua, não desista, vai dar certo, em nome de Jesus. Amanda, você recomenda a Parabellum para quem se acha improvável? Deixa eu pensar. Claro que sim. Com certeza, com certeza, com certeza. Com certeza. Gente, eu fico muito feliz de receber a Amanda. Para mim foi uma delícia. Eu combinei com você que esse podcast, esse formato de podcast, é para o aluno escutar enquanto ele treina para o TAF. 12 minutos de corrida, mais o resto dos treinos. Então, que ele possa se sentir motivado acima de tudo. E eu queria que você falasse de novo seu nome, sua idade e onde você chegou hoje. Ah, bom, Amanda Oliveira. Hoje eu tenho 28 anos, eu sou delegada de polícia aqui no estado do Espírito Santo, muito feliz, muito realizada, graças a Deus. Muito obrigada, Amanda. Um beijo enorme para você. Vou botar aí os prints das nossas conversas. Ah, E mais uma vez, muito obrigada. Você quer deixar suas redes sociais? é a Amanda Oliveira, tá? Amanda Oliveira. Você me segue, coloca lá. Eu vou botar o arroba aqui para o pessoal te seguir. Seguir a Amanda, quiser tirar uma dúvida lá com ela, uma dúvida pontual. Se você sonha em ser delegado no Espírito Santo, logo, logo vem um novo concurso. Mais uma vez, obrigada a você que assistiu ou ouviu a gente. Um grande beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau!